Esse vai ser o meu primeiro vídeo sobre política. Na verdade, eu nunca fiz nem post em rede social sobre política. Por quê? Porque eu sou um ignorante nesse assunto. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso pra vocês, em assumir isso. Aliás, eu acho muito importante. Por isso, eu nunca participei de discussão política, porque eu acho que qualquer coisa que eu vou falar é um desserviço, porque eu simplesmente não entendo do assunto. Não tenho um conhecimento aprofundado para poder passar uma opinião, seja por vídeo, por rede social ou numa rodinha de amigos, enfim. O que eu tenho é uma opinião muito rasa. Para eu chegar e fazer isso daqui é porque é uma situação completamente atípica. Antes de eu fazer esse vídeo, eu passei muito tempo pesquisando, eu vi muita coisa, eu li muita coisa, eu procurei muita coisa, e aqui estamos para conversar sobre Jair Bolsonaro. O objetivo desse vídeo é passar o meu ponto de vista sobre a atual situação da política no Brasil, sobre o candidato Jair Bolsonaro. Está acontecendo uma espécie de guerra civil virtual, quase indo para as vias de fato. A pessoa acha que ela tem que votar no PSOL, você tem que votar no PT, você tem que votar no PMDB. Eu nunca me meti nisso, porque eu não entendo. Eu tinha minhas opiniões, sempre tive. Eu nunca gostei do PT, porém sempre reconheci os pontos positivos do governo. Eu acho um pouco idiota essa birra. O PT é ruim, não pode! E tudo que ele fez é desconsiderado, eu acho que não é bem por aí. O principal ponto que me fez chegar aqui é como um homem que, ao meu ver, é tão despreparado, só a sua candidatura já é um absurdo em si. Como aos meus olhos pode ser uma coisa tão extrema e esse homem ter uma legião de votos e de fãs e de defensores não pareceu muito coerente pra mim. Então eu realmente fiquei interessado, eu fui atrás dessas pessoas, eu quis conversar, eu quis debater, eu quis entender por que votar em Jair Bolsonaro. Eu decidi que eu nunca, em momento algum, iria ofendê-los, atacar, confrontar, porque isso iria comprometer o meu objetivo aqui. Assim eu me muni de fatos, de argumentos bem construídos, uma pesquisa contínua de fontes confiáveis, racionalidade e muita paciência. Então vamos começar com a minha experiência com Jair Bolsonaro. Começou em 2011, quando eu o conheci, no momento em que ele teve visibilidade nacional pelo programa CQC. Eu era fã do programa, eu nunca perdia. Então ele apareceu em um dos quadros chamado Controle de Qualidade. A gente vai até o Congresso entrevistar os nossos ilustres deputados e senadores para ver se eles estão acompanhando a pauta da votação, o noticiário, enfim, para ver se eles estão administrando bem este país e as leis que eles têm que estar lá discutindo, votando e etc e tal. Já faz uns 3 anos que vocês aprovaram a lei da Maria da Penha, certo? E essa lei ainda não está funcionando direito em alguns lugares do país. Você tem ideia por quê? Olha, isso vai da cabeça da mulher, né? Eu acho que se a mulher sofre maus tratos em casa, ela tem que partir para outra. Eu nunca bati em mulher nenhuma. Ou melhor, quase uma vez bati numa mulher aqui, sim, a tal de Maria do Rosário, que ela me acusou aqui de ser estuprador. Eu quase dei um cacete nela aqui. Merecia. E aqui tem uma observação pessoal minha. Um dos repórteres que iam lá fazer essa matéria era o Danilo Gentili. Por isso me espanta um pouco hoje em dia ele votar no Bolsonaro, porque ele era um dos caras que iam lá mostrar o quanto ele estava despreparado para exercer o cargo que ele ocupava. Enfim, mas foi aqui que Bolsonaro ganhou a sua fama ou a sua infâmia. Foi quando ele apareceu dizendo as coisas mais absurdas sobre gays, mulheres, negros. Mas eu prefiro deixar essa parte mais pro final do vídeo. Ao meu redor eu sempre observei que Bolsonaro tinha uma rejeição enorme do público. E eu falo de pessoas com as quais eu lidava, pessoas com as quais eu interagia na internet. Hoje eu percebo que eu estava em uma bolha social. Para você que não sabe, uma bolha social é quando você está envolto de pessoas que pensam como você e concordam com você em tudo. Isso não é muito saudável. Você precisa de pessoas que discordem, que te desafiem, incitem o debate. Só assim podem surgir novas ideias. Então na minha cabeça era uma coisa óbvia de que o Bolsonaro era uma espécie de piada de mau gosto. Ele era quase uma caricatura ambulante. Eu não o levava a sério. Eu levava o que ele dizia a sério, sim, mas eu não levava a sério como político. Então quando diziam, por exemplo, lá para meados de 2014 sobre ele concorrer à presidência ou alguma coisa assim, eu nunca levei fé de que isso poderia ocorrer, porque
Quem em sã consciência votaria em Jair Bolsonaro? Mas ao que parece, esse número absurdo de eleitores que ele tem estavam no armário. E agora eles saíram para brincar. Então, no país à beira de um colapso, aparece esse homem que com um discurso simplista e populista arrecada uma legião de fãs. As pessoas estavam desesperadas, o país estava quebrado economicamente. Aparece um homem que diz: eu vou resolver. Eu vou fazer isso. Isso tem que mudar. Eu estou falando de Hitler. Sério. Eu estou falando mesmo do Hitler. Foi isso que aconteceu na Alemanha. Ele apareceu e ele, com suas ideias simples e baseadas em absolutamente nada, ele dizia: eu vou resolver. E as pessoas, no medo e no desespero, seguiram sua palavra. Inclusive judeus. Acreditem ou não, tiveram grupos de judeus que apoiaram Hitler. Agora vemos uma história um pouco parecida. O país está à beira de um colapso. As pessoas estão com medo, desesperadas, tem violência, tem uma economia quebrada, tem o dólar nas alturas. Aparece Jair Bolsonaro e diz: eu vou resolver, eu vou mudar isso daí. Como? Vou resolver e eu vou mudar isso daí. Como? Eu vou resolver e eu vou mudar isso daí. Basicamente é isso. E assim ele arrecada uma legião de fãs. E aí é que está uma parte perigosa disso, porque eles realmente são fãs. E eles se portam como se fizessem parte de um fandom. Para quem não sabe, fandom é o nome que leva uma fanbase, uma base de fãs de determinado artista, em sua maioria um artista teen, e eles se denominam com um nome aleatório, um apelido, como tem os Believers, como tem os Selenators, como tem os Smilers, como tem os Bolsominions. Não importa o que o ídolo fizer ou dizer, ele está certo. Se você for contra isso, você está errado e você precisa ser atacado. E eles vêm em bando e fazem isso. Isso é uma opressão. E isso está acontecendo em muitos níveis. Isso acontece no meu próprio Facebook, quando pessoas que discordavam de mim me bloquearam e ofenderam outras pessoas em posts onde estavam ocorrendo debates. E isso ocorre de maneira um pouco mais drástica, como por exemplo, aquele professor de capoeira, não lembro, aquele professor da Bahia, que se declarou eleitor do PT e levou 12 facadas de eleitores de Bolsonaro. Político não deve ter fã, políticos devem ter patrões que cobrem, que os questionem, não que os defendam, não importa o que. Veja bem, eu não tenho nenhum estudo para falar em porcentagens aqui, então eu vou falar da minha experiência. Seus eleitores, pelo menos a maioria com os quais eu conversei, não tinham base para debater, não tinham ideias, não tinham argumento. Seus melhores argumentos para defender o Bolsonaro são ataques ao PT. Eu não estou defendendo o PT, porque automaticamente quem está contra o Bolsonaro está a favor do PT. E eu detesto ter que votar no PT agora. Eu sou plenamente consciente de todo o mal que o PT causou, assim como também sou ciente do bem que ele fez. Eu não vou negar isso. Então, quando eu ia no post eu tenho um colega em especial que eu conheço desde do segundo grau, a gente estudou junto, a gente sempre se deu muito bem. E ele vinha no meu Facebook, ele conversava, ele botava as ideias dele e eu debatia, embora ele fosse um pouco agressivo e um pouco ofensivo com as outras pessoas. Eu ia na página dele, no mural dele, e eu também fazia o mesmo, eu debatia, só que eu não ofendia ninguém. Eu fui reparando que ele estava apagando os meus comentários. Perguntei por que ele estava fazendo isso, ele disse que estava deixando o mural dele feio e ele estava apagando as publicações. Mentira, porque as publicações continuavam e ele só apagava os meus comentários. É uma forma de censura. Faz sentido apoiar um homem que defende a ditadura. Seus eleitores não fogem muito da linha de raciocínio e talvez até da personalidade de Jair Bolsonaro, o que é bem perigoso se a gente parar pra pensar. Então não me chamem de petista. Eu não sou petista, eu não voto no PT como eu já falei. Na realidade eu nem tenho partido. Eu acho que no máximo eu posso ser de centro. Esse partido, o PT, governou por 13 anos no nosso país. E eu acho isso muito perigoso. Eu acho que precisa haver uma reciclagem de partido, precisa vir novas ideias. A gente precisa respirar um pouco. Eu acho muito perigoso quando um partido como o PT fica um longo período de tempo no poder. Isso não soa bem. Mas para ser bem claro, contra o Jair Bolsonaro eu voto até no pipoqueiro da esquina. Eu voto até em Satã, em pessoa. Ele tem meu voto, mas o Bolsonaro não. Então aqui está a minha dúvida sincera. E eu perguntei, eu tentei conversar sobre isso, mas eu não consegui. Uma eleitora do Bolsonaro que eu fui atrás conseguiu conversar comigo num nível aceitável, com argumentos. Não com ofensas e trocadilhos com o nome dele e bobeirinha de melhor já ir se acostumando e chora pro mito, hashtag capitão.
Gente, isso não é um debate. Isso é adolescente na internet. E fica muito feio quando você é um pai de família e fica discutindo assim. Você não tem argumentos, você não tem base. E você não tem vergonha de sair defendendo um homem que você não conhece sem ter argumentos e sem entender o que está acontecendo. Eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando da maioria de seus eleitores. Foi o que eu pude perceber. Nessa minha jornada de tentar entender os motivos para se votar em Jair Bolsonaro, eu dividi em 2 categorias. Então você vota em Jair Bolsonaro e defende sua candidatura por segurança. Porque mesmo sem um projeto de lei, mesmo sem explicar como ele vai fazer isso, ele diz que ele vai mudar a situação e ele vai resolver o problema de segurança no país. Mas ninguém sabe como ele vai fazer isso. E se você pergunta pra ele, ele também não sabe. Então eu pergunto como ele vai fazer isso. Ele vai armar a população? Ele vai legalizar o porte de armas no Brasil? Mas o porte de armas é legalizado no Brasil? Sim, caso você não saiba, você só precisa fazer um exame psicológico, atestar que você é capaz de portar uma arma, ter alguma capacidade e domínio sobre essa arma, você precisa fazer um curso, e é isso, você pode ter a sua arma. Como uma autoescola, exame psicotécnico e um curso. Afinal de contas, você não pode pegar algo que é perigoso para a vida de pessoas ao seu redor e sair usando por aí. Não parece um absurdo, né? Segundo o Bolsonaro, ele não tem que saber como vai resolver problemas de economia do país, porque ele tem alguém para isso. Mas alguém que se gaba tanto de ser um capitão do exército deveria pelo menos ter algum plano para resolver o problema de segurança, não? E a segunda categoria de pessoas que votariam no Bolsonaro, votariam nele pelo motivo da corrupção. Afinal de contas, Jair Bolsonaro tem uma honestidade à prova de balas. Ok, eu não vou citar a polêmica atual que está acontecendo. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 20 de outubro, sobre o Caixa 2 e o escândalo do WhatsApp, porque os eleitores dele poderiam reclamar sobre falta de provas, embora hajam fortes indícios. Por exemplo, o próprio filho dele, que comentou nas redes sociais que ele foi expulso do WhatsApp pelo próprio aplicativo pelo uso de spam, que é um indício de tudo que está acontecendo. Mas ok, não é uma prova. Tudo bem, vamos falar sobre coisas mais concretas. Como Furnas. Bolsonaro é apontado como destinatário de 50 mil reais na lista de Furnas da investigação comandada por Moro. Nessa época, Bolsonaro era do PP, um dos partidos mais corruptos que tem, sim, mais corrupto do que o PT, acredite ou não, isso existe. E o candidato que vai acabar com a corrupção, no tempo que estava nesse partido, enquanto isso acontecia, não fez uma denúncia. Ah, mas e o Lula que sabia do mensalão e disse que não sabia de nada, hein? Hein? Agora eu te peguei. Bem, eu dou razão a você. É exatamente a mesma coisa. Mas veja o que você está fazendo. Além de admitir a falha do seu candidato, você está tentando justificá-la com um erro de outro partido. E outro partido que você aponta como sendo todo o motivo de tudo que está errado no país. E você está usando isso para justificar o erro do seu. Como se o dele fosse válido e o do outro não. Não consigo entender essa lógica. O que eu quero te perguntar é como isso sustenta o título de honestidade de Bolsonaro. Não, ele nunca fez nenhuma denúncia. O que ele fez foi ter participação num esquema de lavagem de dinheiro. Cadê a prova? A prova está na boca do seu candidato. Ele mesmo admite isso. Começaram as eleições em 2014. Sim. Me liga aí o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sei. Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. A tua empresa doou tanto, por exemplo, um partido. Sei. Tá lá, tá o nome, empresa Vila. Tá. O senhor estava em que partido, né? Tava no PP. No PP. Entrou dinheiro da Oeste, do partido. Entrou dinheiro da Odebrecht. Olha só. E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Não é. Ô, Vila, eu tô falando. Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas o dinheiro que veio para minha conta. O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Friboi. Sim, por isso que eu devolvi. Portanto, é uma triangulação, deputado. Não é triangulação. Não é triangulação. Não aceitamos isso. Seu assessor disse, não aceitamos isso. Eu aceito do fundo partidário. Sim, mas foi pro partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro não se mistura. Esse dinheiro meu que voltou ao partido, meu não, do partido, foi para o deputado. O partido recebeu propina, sim. Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado? Mas qual partido não recebe propina? Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí recebe dinheiro de propina. Qual partido não recebe propina? Mas aí que eu se um dia eu tivesse, nunca serei... Do PP ele migrou pro PSC, partido de Marco Feliciano. Partido que recebeu dinheiro
de empresas denunciadas da operação investigada pelo Moro. Agora observe que o partido antigo dele, o PP, também participava. E é claro, o PT com valor mais alto e maior participação. Isso significa que Bolsonaro é honesto porque ele roubou menos ou porque ele participou menos? Não. Isso só mostra que ele está envolvido na mesma sujeira que o partido que vocês tanto apontam o dedo. Ah, mas o PT roubou muito mais. Hashtag mito. Hashtag B17. Hashtag capitão. Excelente argumento para defender Bolsonaro. E ao que parece, sua honestidade também é um mito. Então os dois principais motivos que poderiam justificar seu voto no Bolsonaro se mostram furados e sem base. Principalmente para um voto nele no primeiro turno, quando haviam outros candidatos muito mais preparados. Há uma terceira categoria de pessoas que podem votar nele. São pessoas que não leem, não pesquisam, que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, mas elas ouviram dizer que esse cara vai mudar tudo. Ouviram de um amigo, de um parente, de um parceiro e foram na onda. E agora o defendem como se ele fosse um herói. Essa pessoa tem ódio do PT, essa pessoa vê que o país está destruído, mas você escolhe esse que dizem ser melhor. É isso, dizem. Você tem uma opinião formada pelos outros. Ele cita inclusive em um comício uma questão que o Haddad pergunta sobre o que ele fez em 27 anos de vida pública, e ele responde: eu não roubei ninguém, Haddad. E todo mundo começa: mito, mito, mito. Só que não roubar ninguém é a premissa, né? É o mínimo que se espera, é o seu dever. Mas o que você fez? Seus outros deveres? Nada. Absolutamente nada. Agora, alguns pontos que eu queria conversar para encerrar o vídeo. O primeiro é ditadura. Eu vi bastante gente defendendo a ditadura e pedindo ela de volta. Geralmente elas falam que tinha um parente na época e que foi uma das melhores épocas. Acredite, vai por mim, nenhum de vocês, ninguém quer a ditadura. É incoerente vocês justificarem o voto de vocês por dizerem que hoje em dia a gente não tem mais o nosso direito, não pode exercer o direito de ir e vir, e querer a ditadura, porque a ditadura veta nosso direito de ir e vir. Na ditadura havia toque de recolher. Depois de determinada hora você não poderia sair de casa. Se assim o fizesse, você seria preso. Havia um órgão do governo, o DCDP, Divisão de Censura e Diversões Públicas. Eles analisavam quais livros nós poderíamos ler, quais filmes nós poderíamos ver, o que passava na TV, o que passava no rádio, o que as pessoas diziam, o que comunicadores poderiam dizer. Eles vetavam qualquer coisa que fosse contra o regime militar, qualquer ofensa, qualquer coisa que não fosse interessante para eles, qualquer filme que pudesse parecer subversivo, como eles falavam, qualquer música que plantasse uma ideia contrária ao que eles falavam. Se você ouvisse, visse, lesse algum desses livros, músicas, filmes, você era torturado. E aqui alguns dizem: não existia tortura na ditadura? Bom, o próprio Bolsonaro não nega e admite que existia tortura na ditadura. E aí vocês dizem: mas só vagabundo e bandido era torturado. Nada do que eu disser vai mudar o que você pensa. Então eu vou deixar o próprio candidato de vocês falar. Eu até sou favorável que a CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Como vocês podem reparar, ele diz que a maioria das pessoas eram bandidos, enfim. Mas essa minoria? Do que era formada essa minoria torturada? Eram pessoas que eram contra o governo, eram gays, eram até mesmo mulheres grávidas e crianças. Sim, torturavam-se mulheres grávidas e crianças das maneiras mais absurdas que você possa imaginar. O meu argumento preferido dessas pessoas que defendem a ditadura é quando elas falam assim: vai ver jornais da época ou vai procurar para ver se tinha alguma coisa falando mal do regime militar e não elogiando e aclamando. Claro que não tinha, não podia falar. Se você falasse, você era preso, torturado e morto. E essa nossa geração, que sempre tem uma opinião pra tudo, essa geração Facebook que sabe de tudo, ninguém mais diz que não sabe de nada, ninguém admite que é raso em um assunto, que é ignorante. Não, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa mesmo que não saiba porra nenhuma. Tem que ir na rede social.
e falar. Essa geração vai se dar muito bem na ditadura. A propósito, esquece Facebook, esquece Twitter, esquece qualquer canal do YouTube que você gosta. Isso não vai ter mais. Nem aplicativos de comunicação, e se tiver, vai ser vigiado. Um dos motivos para vocês não votarem no PT é que eles querem fazer uma ditadura aqui. Mas vocês defendem a ditadura, mas vocês são contra a ditadura e eu estou muito perdido nisso. Entendo. Pode a ditadura do regime militar, não pode a ditadura do PT. Só que o PT tá há 13 anos na porra do poder. Quanto tempo leva pra fazer essa ditadura? Quanto tempo leva pra transformar o país numa Venezuela? Que ainda não fizeram. Dilma sofreu um impeachment, ou golpe, como você possa querer dizer, ou impeachment, enfim, ela aceitou e ela saiu. Numa ditadura, não há essa aceitação. Ela vai dizer, estou aqui, comando e pronto. Ela aceitou o impeachment. Então, como o PT quer impor uma ditadura? Eu não consigo entender isso. Na verdade, você também não entende. Mas você escuta falar isso, tem um impacto pra você e você repete, como um papagaio. Manipular. Ah, mas o PT, a Dilma, o Lula, todo mundo apoia a Venezuela, eles querem instalar a Venezuela aqui. Querido, o Bolsonaro apoia o Hugo Chávez, tá? Ele disse em entrevistas que ele adoraria que a política de Chávez viesse para o Brasil e fosse aplicada aqui, porque ela funciona. Então o que eu consigo concluir é que você também não tem a mínima ideia do porquê você está votando no Bolsonaro. E eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, que eu tenha pelo menos deixado uma dúvida na cabeça de você, eleitor do Bolsonaro, porque esse vídeo é pra você. Eu não ofendi você em momento algum. Eu não diminuí você em momento algum. Eu falei apenas verdades e o que eu presenciei. Experiências que eu tive com vocês, conversando, debatendo, com toda a educação e paz e paciência que eu estou tendo aqui. E por último, como eu queria deixar, porque eu queria deixar bem claro essas coisas primeiro de segurança, economia e tudo mais, vamos falar sobre o tal do fascismo, nazismo e todos os absurdos que ele vomita. Eu ouvi dois argumentos defendendo. Um diz, são colocações ruins, o outro diz, ah, a gente não vai casar com ele, qual é o problema dele pensar ou falar essas coisas? A gente não vai casar com ele, mas a gente vai ser governado e representado por ele. Então, vocês não acham que ter uma pessoa dessa no poder, que pensa de uma maneira tão drástica e violenta e agressiva, pode incitar pessoas que realmente praticam essas coisas a saírem de suas casas e dos seus armários e praticarem esses crimes, como já está acontecendo uma onda de crime gigante, símbolos nazistas, a suástica nazista sendo pichadas. Pessoas vão se sentir mais seguras a diminuir as outras, a baterem, a matarem, a cortarem, a ferir as outras. Isso não é interessante, no mínimo. Isso é horrível. Isso é horrível. As coisas que ele fala, eu não sei qual é o conceito que você tem de homofobia, racismo ou misoginia, mas são racistas, homofóbicas e misóginas. Eu vou deixar algumas dessas coisas aqui numa compilação para encerrar o vídeo. Então, tire suas conclusões, não são fake news, é ele que está falando. São vídeos que, se você procurar no YouTube, tem a edição completa. Pensa, é só isso que eu peço, pensa um pouquinho no seu voto. Pensa no que você está fazendo. O PT destruiu milhões de vidas, sim. O PT também deu acesso à faculdade a milhões. Eu hoje faço faculdade graças ao financiamento que o PT trouxe. O PT tirou um número absurdo de pessoas da miséria. O PT fez coisas boas. Eu não estou defendendo o PT. Eu estou dizendo que o Bolsonaro não fez nada em 27 anos. Bolsonaro se recusa a ir pro debate. Ah, mas ele levou uma facada. Sim, mas ele não vai pro debate, mas ele está nas ruas fazendo comício, ele está nas ruas dando entrevista, ele está em palanques. Ele pode ir no debate. Ele não quer, ele tem medo, ele é esperto, porque ele sabe que ele vai ter uma pequena desvantagem num debate. Todo o planeta critica Bolsonaro, todo o planeta está contra Bolsonaro. A Alemanha diz que se ele for eleito vai cortar relações com o Brasil. A Alemanha, que teve o nazismo, diz que a nossa democracia está ameaçada, assim como The New York Times. Todos os maiores intelectuais, as maiores mídias, os maiores pensadores do mundo apontam esse cara e o acusam. Não tem nada de errado, sério, vocês acham que não tem nada de errado com ele? Pensa só um pouco. Olha pra ele, olha o que ele fala e como ele fala. Bolsonaro é um homem agressivo, despreparado, violento, defende uma ditadura, defende uma guerra civil, defende tortura, defende mortes, defende que nós peguemos em armas e comecemos uma guerra uns com os outros. Não é o que a gente precisa agora.
não é o que a gente precisa agora. Quantos de vocês assistindo que apoiam Bolsonaro não foram contra Donald Trump? Bolsonaro é considerado hoje o Donald Trump do Brasil. Quantos de vocês foram contra o Temer? Quantos de vocês falaram fora Temer? Bolsonaro defendeu e apoiou o Temer. Então, por favor, eu imploro, pensem no que vocês estão fazendo. Só isso. Eu espero que eu possa ter feito alguma diferença mínima com esse vídeo. E para os que dizem que eu falo mal do Bolsonaro, ou que eu tenho ódio do Bolsonaro, eu não odeio o Bolsonaro. Eu tenho medo do Bolsonaro. Eu morro de medo do Bolsonaro, do que ele pode trazer para o Brasil, do que ele representa, do que ele faz, do que acontece. Só isso. Tá bobo somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus. Mas... adotar a criança que vai ser um futuro gay, vai ser um futuro homossexual aquele filho. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda? Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. E nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem!